Salut, ça va? Eu sou o professor Anaximandro Amorim e está começando mais um quadro francês descomplicado. E o tema deste vídeo são les verbes irréguliers, os verbos irregulares da língua francesa. Mas antes de começarmos, você já sabe, dá seu like aqui neste vídeo, inscreva-se no nosso canal porque isso é importante para o nosso trabalho. Vamos lá? Les verbes irréguliers du français, os verbos irregulares do francês. Já começo dizendo que, obviamente, os verbos irregulares do francês não estão todos aqui no quadro. Segundo alguns estudiosos, em torno de 350 verbos da língua francesa são considerados irregulares. Parece muito, mas se a gente parar para pensar no universo de verbos que contém o idioma, é uma parcela ínfima, das quais a gente trabalha mais ou menos aí com 10, 12 verbos que são os mais usados. O que faz com que o verbo seja irregular? A mudança de radical. Os verbos em francês podem ter de 1 a 4 radicais. Eles podem ter essa variação. E se você não sabe o que é o radical do verbo é aquela parte que vem antes da terminação. Em geral, essa parte é invariável, porque a maioria dos verbos são regulares. 90% dos verbos do francês são regulares. E sobre verbos regulares nós temos um vídeo aqui no canal. Nesse caso aqui não, vai ter uma variabilidade e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então eu trouxe alguns desses verbos, eles estão conjugados no presente do indicativo e eu coloquei embaixo também os particípios passados, no caso de você já estar estudando o passé composé ou outros verbos compostos da língua francesa. Vamos comigo então? Então vamos lá. Os verbos irregulares do francês. Quais são os que, pelo menos na minha opinião, enquanto professor, eu reputo os mais importantes para você que estuda francês, que está estudando agora? Os dois auxiliares, être e avoir. Être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Être é o verbo ser ou o verbo estar na língua francesa. Eu sou, você, ele é, nós somos, vocês são, eles são. Avoir, ter. J'ai, tu as, il a. Nous avons, vous avez, ils ont. Eu tenho, você tem, ele tem, nós temos, vocês têm, eles têm. Atenção! Être, tu es, il est, tem a mesma pronúncia, mas escritas diferentes. Cuidado que na terceira pessoa tem um T no final. Avoir, tu as, il a, mesma coisa. Muito cuidado, pronúncias iguais, escritas diferentes. Participio passado, que se faz com auxiliar avoir. Tudo que tiver em vermelho aqui é com auxiliar avoir e o que tiver em azul é com être. Então, j'ai été, il a été, il a eu. São os particípios passados de être e avoir. O verbo aller é considerado um semi-auxiliar. Por quê? Porque ele vai fazer parte da locução verbal que compõe o futur proche da língua francesa. É o futuro próximo. Eu vou fazer, eu vou estudar, eu vou ir, je vais aller, é possível em francês. Então vamos conjugar no presente comigo. Je vais, tu vas, il va. Nous allons, vous allez, ils vont. Atenção, não é je vais. Muito aluno fala je vais, está errado, é je vais. E o tu vas, il va tem a mesma pronúncia, porém escritas diferentes. Atenção. Pouvoir, vouloir e devoir. Poder, querer e dever. São chamados de verbos modais da língua francesa porque exprimem noções de permissão, noções volitivas, noções de dever. Como é a conjugação desses verbos? Je peux, tu peux, il peut. Nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Participe passé, pu. Vouloir, je veux, tu veux, il veut. Nous voulons, vous voulez, ils veulent. Participe passé, voulu. Devoir, je dois, tu dois, il doit. Nous devons, vous devez, ils doivent. Participe passé, dû, com esse acento diferencial, para diferenciar do du, préposition de, plus article le. Faire, fazer, também muito importante,
e nós temos um vídeo sobre este verbo. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font, participe passé, fait. Dire. Je dis, tu dis, il dit. Nous disons, vous dites, ils disent. Atenção, faites, dites. Vou explicar mais tarde. Venir. Je viens, tu viens, il vient. Nous venons, vous venez, ils viennent. Fazer, dizer e vir. E atenção, venir e aller tem como auxiliar o être, então fazem acorde participe passé. Il est allé, il est venu. Atenção, il a allé, il a venu são erros crassos em francês. Repito, esses dois verbos irregulares que estão no quadro fazem participe passé com être. Por isso eu coloquei em azul e, portanto, eles têm o acorde participe passé. Falloir é um verbo defectivo. Ele só tem uma conjugação, il faut. Il faut, participe passé, il a fallu. É necessário, é preciso. E aí, quanto a esses verbos, o que eu saliento para vocês? Primeiramente, é j'ai, eu tenho, e não j'ai. Muito cuidado com isso. E outra coisa, a segunda pessoa do plural, e eu marquei isso aqui no quadro, vocês podem reparar, que a forma vous, portanto, do verbo être, faire e dire, não vão ter aquela terminação ez, que é comum em todos os verbos franceses, vai ser es. Então é vous êtes, vous faites, vous dites. Às vezes eu ouço vous faisiez, vous disiez, e isso está errado. É vous faites e vous dites. Como também a terceira pessoa do plural, que geralmente nos verbos franceses termina em ent, nesses verbos vai terminar em ont. Então é ils sont, para o verbo être, ils ont, para o verbo avoir, e muita atenção na liaison, a liaison tem que ser de z, ils ont, para fazer a diferença com ils sont, ils vont, ils font. São, estão, têm, vão e fazem. Muito cuidado para não errar. E no falloir, que é o verbo da expressão il faut, ele pode ser usado de duas formas. Il faut mais infinitif, il faut aller à la fac ce soir, é preciso ir à faculdade esta noite. Ou il faut que, plus subjonctif, il faut que j'aille à la fac ce soir, é necessário que eu vá à faculdade esta noite. Em linhas gerais, esses são, na minha opinião, alguns dos principais verbos irregulares da língua francesa. Eu descomplico e você aprende. Vem fazer francês comigo. Au revoir!